Olá, é uma satisfação participar da 12ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, da cidade do Porto, Portugal. Eu sou Eliene Lacerda Pereira e vou apresentar um recorte da minha tese de doutorado, intitulado A Educação Física no Instituto Federal de Goiás, no Centro-Oeste brasileiro, o contexto das contrarreformas do ensino médio. Bem, estou vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Brasília. Sou professora no Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia Oeste, e estou no programa de doutorado sanduíche no exterior, na Faculdade de Educação, de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, com o apoio da CAPES. Então, esse recorte, né, essa pesquisa, parte do contexto do Instituto Federal de Goiás, onde ele foi criado com a Lei da Expansão em 2008, a Lei 11.892. Ele está constituído de 14 campos que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Como problemática, elencamos a seguinte questão: o que são as contrarreformas e como a educação física contribui na formação crítica das juventudes no Instituto Federal de Goiás? O objetivo geral deste texto, dessa investigação, é analisar as contrarreformas voltadas à educação profissional, técnica e tecnológica, EPT, e suas implicações na formação crítica dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Nesse sentido, essa investigação é uma pesquisa bibliográfica, como produção do conhecimento, e está fundamentada na teoria social de Marx. Para discutirmos sobre essa temática, nós apresentamos aqui 3 categorias, onde, ao longo do texto e da apresentação, a gente vai definir de forma mais objetiva cada uma delas. Então, a educação profissional técnica e tecnológica, a formação integrada e o termo, a categoria que nós elegemos, que é a contra-reformas. Para discutirmos as contrarreformas, nós precisamos fundamentar, né, sobre outras 2 subcategorias, que são educação e democracia. E elas estão, durante toda a pesquisa, muito interligadas. Então, nós observamos a educação como direito, como defendia, né, o Anísio Teixeira. Então, o direito à educação, diante dessas contrarreformas, ele tem sido violado, né? Não tem sido garantido a toda a classe de juventude, né, a todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, tanto a educação quanto a democracia, elas sofreram e ainda sofrem, né, ataques relacionados à forma, a projetos. Então, são inúmeras as situações em que a educação e a democracia sofrem, né, diante dessa política neoliberal. Portanto, o que nós procuramos aprofundar são exatamente as reformas que foram implementadas num determinado contexto, e aqui nós fizemos um marco de 2016 a 2022, para analisar nesse período, desde o golpe da presidenta, que foi eleita democraticamente, como as
essas implantações dessas reformas se materializaram e como elas aconteceram. Então, a possibilidade e como as escolas estão sendo privatizadas e entendidas como mercadoria é uma narrativa, né, da elite, de quem está governando, quem está no poder, para que garanta, né, aos seus privilégios em detrimento à retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, nesse sentido, né, nós nos fundamentamos em Coutinho, 2012, que ele traz o argumento que o neoliberalismo apresenta como reformas são, na verdade, contra-reformas. Por quê? Exatamente para reproduzir as relações de poder da classe dominante. Esse termo, né, tem sido utilizado por autores do campo crítico. A outra categoria se refere à educação profissional técnica e tecnológica, que neste cenário e na perspectiva em que ela é ofertada na rede federal, no Instituto Federal de Goiás, né, busca resgatar o materialismo histórico dialético como fundamento da educação profissional técnica e tecnológica. As bases da educação profissional são compreendidas a partir do desenvolvimento e da relação entre três dimensões, que são a ontológica, a epistemológica e a dimensão da praxis. Assim, na construção da formação integrada para os nossos estudantes, para os nossos jovens que frequentam o ensino médio no Instituto Federal de Goiás, né, essa formação tem uma fundamentação, né, onde a formação humana integral ela busca garantir às juventudes e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política, sendo omnilateral e politécnica. E aí, chegamos aqui às considerações a partir desses pontos que nós apresentamos. E aí retomamos a questão problema, né? O que são essas contrarreformas e como elas podem interferir na formação crítica dessas juventudes. Então, nós identificamos algumas considerações, dentre elas, a necessidade de retomar o ensino médio integrado com os seus princípios fundamentais, que são exatamente, né, o trabalho, a ciência e a cultura, na intencionalidade da formação politécnica, né, e omnilateral, que é exatamente o que a Lei 13.415 de 2017, a Lei do Ensino Médio, destrói. Então, a formação integrada e o acesso ao patrimônio científico, cultural, social, ético, político, produzido pela humanidade, né, que são bases para a autonomia econômica e política, para a grande maioria dos jovens pertencentes à classe trabalhadora, nessa lei isso se perde. E esses pontos são fundamentais na concepção de uma formação integrada. Outras considerações são quanto às contrarreformas, né, que elas são um retrocesso para a formação humana, né, no seu contexto mais amplo, onde a formação técnica e profissional, ela destina-se aos menos favorecidos economicamente, tornando-os também desfavorecidos do conhecimento crítico, e sendo expressões do pensamento conservador. Então, as políticas neoliberais, como nós
né? Tivemos agora recentemente no estado de São Paulo, onde o governo leiloou 2 lotes de escolas, e são 33 ao todo, escolas que serão gerenciadas por organizações, isso diante de protestos de estudantes, né, destacando que a educação é um direito, que a educação não é uma mercadoria, né, e ela foi vendida. Então, em frente à Bolsa de Valores, onde foi o leilão, houve essa manifestação e, ao mesmo tempo, nós percebemos como esses governos tratam, né, as políticas educacionais, em particular a reforma do ensino médio, para esses estudantes, né, essas juventudes, de forma a fragmentar o conhecimento, precarizando o trabalho docente e impactando, né, trazendo implicações para a formação integrada desses estudantes. E na educação física, que é a nossa área, né, e não só na educação física, como em outros componentes curriculares, essas contrarreformas, elas implicarão de forma a reduzir, né, fragmentar e destruir a proposta de formação integrada ofertada pelos institutos federais no Brasil. E, nesse sentido, nós precisamos fortalecer o movimento de resistência contra, né, essas imposições que estamos sofrendo ainda sobre o reflexo, que ainda é o reflexo desse período de 2016 a 2022. Bom, aqui são algumas referências que nós tratamos, né, durante o texto completo, ficará mais fácil a compreensão do que nós só levantamos aqui. E ficamos abertos aqui a dúvidas, sugestões, contribuições, críticas, que nós possamos estabelecer um diálogo, né, e, ao mesmo tempo, contribuirmos, né, com as nossas pesquisas. Então, agradecida, e aqui fica o meu e-mail, eliene.pereira@ifg.edu.br. Agradecemos mais uma vez a atenção. Obrigada.